Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós aprendemos lições tão preciosas a partir da Escritura Sagrada, não foi? E aí eu gostaria primeiro de perguntar qual foi o texto que nós utilizamos. Quem aí pode dizer? Vamos lá? Vamos falar? 1, 2, 3, já! Isto! Nós utilizamos o texto de Mateus 12, de 15 a 21. E o que nós aprendemos nesse texto? Lições preciosas. A primeira lição, crianças, é que nada pode impedir a nossa vida com Cristo. Nada. Às vezes, nós estamos lá na escola e os coleguinhas começam a querer impedir a nossa vida com Cristo. Eles começam a nos perseguir, mas nada disso pode ter poder ou força suficiente, crianças, para que tenhamos uma vida santa e reta diante do Senhor. Crianças, nada pode impedir sua vida com Cristo. Nada pode impedir o fato de você ser um crente e buscar a santidade. Mas, crianças, nós aprendemos também nesse texto que devemos ser prudentes. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que fazemos. Isso acontece até na nossa vida, no nosso cotidiano, não é? A criança não pode ir para a cozinha, ficar mexendo no gás, ficar mexendo nas facas, nada disso. Ela não pode ir lá para a oficina do papai e ficar mexendo ali nas coisas. Ela não pode inventar de entrar na geladeira e fechar, ou entrar nada disso. Aliás, tudo deve ser feito pela supervisão ou sob a supervisão do papai e da mamãe. A mesma coisa, crianças, com relação à nossa vida com Cristo. Eu posso, sim, em dados momentos, até me esconder, em dados momentos, até me calar e ser discreto. O que é ser discreto? É não ser notado demais. E isso, crianças, inclusive nos ajuda a sermos humildes diante do Senhor e das pessoas. Por isso, precisamos sim ser prudentes. Não podemos colocar a nossa vida em perigo, sob risco, mas devemos agir conforme Cristo nos ensinou. Mas há uma terceira lição, crianças, muito importante, é que tudo o que acontece na nossa vida está debaixo da soberania do Senhor. É por isso que nós cremos na doutrina da providência. O que é a doutrina da providência? A nossa confissão de fé nos ensina. Nós temos os eternos decretos de Deus, não é? Ou seja, Deus decretou todas as coisas. E como que esses eternos decretos de Deus se manifestam a nós? Pela palavra da criação, quando Deus decretou criar tudo do nada, e pela providência, quando Deus decretou e decreta que essa criação ela continue. É por isso, crianças, que o sol nasce todos os dias, que nós temos chuvas. É por isso que há um momento de verão, outro momento de inverno. É por isso que a sementinha ela brota e nasce. É por isso que nós temos os frutos da terra. Tudo é providência do Senhor. O que é providência? O Senhor Deus mantendo e conduzindo a sua criação. Mas existe também uma providência, crianças, especial para nós crentes. Deus cuidando de nós. Portanto, tudo o que acontece na nossa vida, até quando a gente fica doente, com a garganta doendo, tem que ir lá para o hospital, aí toma injeção, coloca soro, isso é horrível, tomar aqueles remédios ruins e tal. Tudo isso está debaixo da soberania do Senhor. Até quando papai e mamãe, não é? Corrigem, comete um erro, um pecado, papai e mamãe vai lá e corrige com a disciplina do Senhor. Tudo isso ocorre debaixo da soberania de Deus. Por isso, crianças, fiquem tranquilas, porque Deus as ama muito. O próprio Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, lembre-se, tudo o que acontece na vida do crente, tudo, menos, obviamente, a prática do pecado, mas o resto, tudo vem do Senhor. E o que vem do Senhor é bom, é luz e é agradável.
E é aí nesse sentido que nós podemos perceber que o ministério de Cristo na nossa vida nos ensina acerca de todas essas coisas. Como nós devemos confiar. Cristo, ele alegrou ao Pai. Por isso, quando nós temos Cristo em nós e queremos imitá-lo, nós também alegramos ao Pai. Cristo foi fiel na pregação. Nós também temos que ser fiéis na nossa vida e em tudo aquilo que falamos. Não pode existir mentira, engano, dissimulação, nada da nossa parte. Tudo deve ser verdadeiro. Também fala que Cristo, ele foi muito discreto, muito simples em tudo que fazia. Isso também nos ensina, crianças. Nós devemos ser simples. Não é porque às vezes papai e mamãe têm condições financeiras para nos dar aquele tênis bonito, aquela roupa bonita. Não é por isso que nós vamos agora ter uma vida achando que as pessoas devem olhar para nós e nós somos a melhor coisa que existe. Não. Se Deus tem dado a nós aquele tênis bonito, aquela roupa bonita, boa comida, uma boa vida, uma boa casa, que bom, que Deus seja louvado. Isso vem como presente de Deus. Até também quando Deus nos dá uma casa mais simples, quando a nossa comida é mais simples, a nossa roupa é mais simples, Deus deve ser louvado. Mas o que nós devemos ter em comum, seja rico, seja pobre, é uma vida simples. Porque quanto mais simples nós vivemos, mais Cristo brilha. Crianças, qual é o contrário de uma vida simples? Sabe o que é? É orgulho, é soberba. Não podemos ser orgulhosos nem soberbos, mas devemos ser humildes e simples para que Cristo brilhe. E por que devemos ter essa vida? Porque Cristo nos ensinou, Cristo mostrou que deveríamos viver assim, porque Ele mesmo, como homem, viveu dessa forma. E por último, crianças, Cristo é a nossa esperança. Ele nos restaura. Lembra quando falamos sobre a cana rachada e a torcida que fumega? Vocês decoraram bem o significado? Cana rachada é quando crianças que nem vocês iam lá para a beira do Rio Jordão, pegavam umas tabocazinhas, umas caninhas assim, uns bambu, tipo bambu, mas bem fininho, e faziam flauta. Mas às vezes aquilo rachava e aí estragava. Torcida que fumega, a torcida era um pedacinho de pano que estava sobre o azeite, ele botava fogo para iluminar. Às vezes estava velho, começava a soltar uma fumaça preta. O que as pessoas faziam? O que as crianças faziam e as donas de casa faziam? Jogavam fora, descartavam. Cristo não faz assim. Nós somos pecadores. Como nós soltamos fumaça preta? Como nós, rachados, emitimos um som tão feio? Mas Cristo vem e nos restaura. Por isso, crianças, vocês são restauradas por Cristo. Por isto, Ele é a nossa esperança. Eu gostaria de fazer agora algumas perguntas para que vocês respondessem aí para o papai e para a mamãe. A primeira é: o que Cristo nos ensina nesse texto que nós lemos? Responda aí. Quais foram as lições que nós aprendemos com a leitura desse texto em Mateus 12? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: será que eu posso ser imprudente até mesmo para pregar o Evangelho? Será que eu posso ser ousado demais no sentido de colocar a minha vida em risco? Responda a essa pergunta. Responda para o papai e para a mamãe. E a terceira é: o que Cristo é para nós? Ou seja, o que Ele faz? Como nós podemos ter essa esperança em Cristo por sua obra em nós? Respondam essas perguntas, crianças, para o papai e para a mamãe, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoa cada criança, ó Deus, que ouviu a Tua palavra e que de fato elas sejam ministradas pelo Teu Espírito Santo a entender esta palavra do Senhor. Ajuda a cada uma delas, ó Pai, a viver uma vida de piedade. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.
Crianças, lembrando que quarta-feira, às 19h30, nós temos o quê? A nossa live lá no Instagram, tá certo? E lembrem-se que vocês precisam decorar o texto que nós deixamos lá. Estão lembrados? Decorem esse texto e, inclusive, nós vamos cantar esse texto na nossa próxima reunião pelo Instagram, tá bom? Que Deus os abençoe. Um beijão, um grande abraço e que vocês estejam debaixo da proteção do nosso Cristo.